Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, passando aqui neste momento para deixar uma palavra de ensino, de sabedoria, alguns minutos, mas que serão edificantes, e se você crer, irá fazer um grande efeito na sua vida, porque a palavra do Senhor é o verdadeiro avivamento. Está no livro de Atos, a leitura, no capítulo 1 e no versículo de número 8. Diz assim a palavra do bom mestre: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero fazer uma pergunta dentro desse versículo. Jesus disse: receberão poder. A pergunta é: por que eles iam receber o poder? Para qual propósito os discípulos iam receber poder? A pergunta é: eles iam receber poder para pregar o evangelho. Por quê? Porque se não tiver o poder do Espírito Santo sobre a criatura não pode anunciar o evangelho, porque se o Espírito não estiver com a igreja não terá autoridade, a igreja não terá caráter, a igreja não terá postura. Observe que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias ensinando acerca do reino. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, 1 Coríntios 15, versículo 6, e observe que 120 ficaram reunidos. Então entenda, 380 pessoas se retiraram e somente 120 permaneceram. 120 que foram escolhidos para pregar o evangelho. E diante aquela reunião estava Felipe, estava Pedro, estava Tomé, estava também João, estava, aleluia, André, e eles estavam ali para receber a virtude que viria do reino de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, o segredo é permanecer aonde Jesus mandou ficar. Evangelho que não tem cruz não é evangelho. Os discípulos, eles iam pregar uma palavra cristocêntrica. Observe que quando Pedro pregou, houve salvação de almas, quase 3.000 almas se converteram. Quem pregou não foi Pedro, mas foi o Espírito que estava usando a boca de Pedro. Entenda, o evangelho não é do homem, a mensagem não é do homem, a mensagem é de Deus. Assim como João disse, que eu diminua e ele cresça. Observe que João, ele era apenas uma voz, ele estava anunciando a voz daquele que estava clamando. João, ele apenas anunciava a palavra do verbo. Assim foi Pedro. Pedro era a voz, mas quem estava clamando era o Espírito Santo de Deus. Que viemos a cada dia estar fundamentado dentro dos princípios bíblicos. É necessário a igreja estar em oração. É necessário a igreja estar em comunhão com Cristo. Em João 15, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz: O Senhor disse para os seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que não estando em mim, o meu Pai tira e lança no fogo. Mas todo ramo que estando em mim, o meu Pai limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Olha que Jesus vai dizer: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Meus irmãos, aqueles que ouvem a palavra de Jesus são limpos por ela.
A Bíblia Sagrada nos diz claramente, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17: santificai-os pela tua palavra é a verdade. Jesus estava orando: Pai, santifica os discípulos na tua palavra, porque eles serão instrumentos para ganhar almas. Assim como Jesus ensinou eles a ter conduta, assim como Jesus ensinou eles a ter postura, nós como igreja precisamos ter postura. E para ter postura é preciso o quê? Praticar a palavra de Jesus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3:16 que a palavra de Cristo habite em vós ricamente com toda a sabedoria. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus, somos obreiros para anunciar o Evangelho. 2 Coríntios 3:18, e com a cara descoberta contemplamos a glória do Senhor e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Nós somos transformados todos os dias para poder produzir frutos. Então entenda, ninguém é melhor do que ninguém. Essa mania que muitos falam, um prega melhor que o outro, um é melhor que o outro, ninguém é melhor do que ninguém. No reino de Deus não tem isso. Todos nós fomos chamados para anunciar um único evangelho, o evangelho de Jesus. Paulo disse para Timóteo: apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Então entenda, é preciso se apresentarmos diante de Deus, irmãos. O tempo a qual vivemos, há muitas heresias que muitos têm pregado. Muitos têm negado a cruz e têm ensinado teorias diabólicas. Então, um discípulo que está fundamentado na Bíblia, ele não dará ouvidos a heresias, a palavras diabólicas. Mas a igreja estará fundamentada na palavra. Felipe anunciou o evangelho em Samaria. O evangelho fez uma grande transformação, um avivamento aconteceu naquela cidade. Por quê? Porque Felipe era cheio do Espírito Santo. Quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é gritar, não é sapatear. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é pregar o evangelho. Há muitos que falam em línguas, que rodam, nada contra. Mas há pessoas que são pobres espirituais. Só falam em línguas, mas não amam a Bíblia. Isso não adianta de nada. O verdadeiro evangelho está na conduta e está na postura. Assim como aqueles discípulos receberam poder, assim como aqueles irmãos dentro daquele cenáculo receberam poder, a igreja precisa estar a cada dia firmada com Jesus. Porque o Espírito Santo, quando está sobre a igreja faz a diferença. Assim como Paulo não pregava um evangelho mentiroso, assim é a igreja. Nós não podemos pregar um evangelho mentiroso. Paulo pregava o evangelho de Cristo. Cristo revelou o evangelho para Paulo. Meus irmãos, ficai firmes com Cristo. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras bíblicas e a praticam. Deus te abençoe. Nunca se esqueça, o discípulo precisa estar a cada dia fundamentado nos princípios bíblicos. Seja edificado e nunca se esqueça que viemos combater o bom combate para herdar a coroa da vida eterna. Paz do Senhor.